Publicação de jovem nas redes sociais sobre assédio sofrido dentro de ônibus do transporte público de São José dos Campos leva mais mulheres a denunciarem casos parecidos. Um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Defesa da Mulher para apurar os crimes. Segundo as vítimas, o homem gravava as abordagens e os vídeos foram parar em sites pornográficos. São José dos Campos registra o primeiro caso suspeito de coronavírus. Paciente está internado em hospital particular. Câmara de Cachoeira Paulista aprova a redução dos salários dos vereadores. Novo valor é menos da metade do que é pago atualmente aos parlamentares e já entra em vigor na próxima legislatura. Empresa em Pindamonhangaba demite 70 funcionários e empregados que ainda seguem na fábrica temem que o local feche as portas. Programas públicos de saúde reforçam a distribuição de preservativos, mas cerca de 50% dos foliões admitem que não levam camisinha para o carnaval. Projeto Guria abre mais de 400 vagas para cursos ligados à área da música. E no esporte, vôlei Taubaté volta aos treinos focado na Superliga Masculina. Próximo desafio na sexta-feira vai ser diante da torcida. Quarta-feira, 29 de janeiro. As notícias da nossa região agora, no Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Pelo menos 3 boletins de ocorrência já foram registrados na Delegacia de Defesa da Mulher em São José dos Campos por assédio. Em todos os casos, segundo a denúncia das vítimas, o assediador agiu da mesma maneira, dentro do transporte público. Ele registrava as abordagens em vídeo e o conteúdo foi parar em sites pornográficos. Após o relato de uma das vítimas na rede social, outras mulheres se encorajaram e também denunciaram assédio. Um inquérito foi instaurado para apurar os casos que teriam ocorrido no final do ano passado. Esta jovem de 19 anos, que prefere não se identificar, é mais uma vítima de assédio no transporte público em São José dos Campos. Ela descobriu que foi gravada dentro de um ônibus enquanto voltava do trabalho. A suspeita é que o caso tenha ocorrido no fim do ano passado. Conhecidas minhas foi investigar, foi ver mais sobre o caso e descobriu um vídeo lá que eu aparecia junto com o assediador no site pornográfico. Eu estava no serviço quando eu recebi a mensagem. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu chorava, se eu saía do meu serviço. Eu não sabia o que fazer, porque você não espera que isso aconteça com você e quando acontece você não tem reação. Depois, quando caiu minha ficha, eu comecei a chorar, eu não sabia o que aconteceu, na verdade, né? A vítima ainda diz que suspeita que o assédio tenha ocorrido em uma linha de ônibus do Parque Interlagos, na zona sul da cidade. É totalmente desagradável, uma situação desagradável, é uma coisa que, tipo, não é... Eu acho que eu não desejo ninguém passar por isso, porque é uma situação horrível, um sentimento horrível de você se ver nessa situação. Esse é o terceiro boletim de ocorrência de assédio registrado aqui na Delegacia de Defesa da Mulher em São José dos Campos. Em todos os casos, o assediador agia da mesma forma. Ele gravava as vítimas sem elas perceberem dentro dos ônibus e ainda fazia narrações. Todo esse conteúdo foi parar em sites pornográficos. Os relatos começaram quando uma das vítimas denunciou o crime em uma rede social. A jovem disse que o assédio teria ocorrido em um ônibus do bairro Jardim Satélite, também na zona sul da cidade. Em alguns trechos da publicação, desabafa. Fui assediada, isso porque eu saí de casa para estudar. Ser mulher é ter medo de ir para a rua correr atrás do próprio futuro. Sabem do pior? Gravaram um assédio. Fui parar num site pornô. Estou sem chão, não tenho psicológico para lidar com isso. Por favor, me ajudem a divulgar o ocorrido, escreveu a jovem. Ainda segundo a vítima, o vídeo foi publicado em 5 sites pornográficos e teve mais de 70 mil visualizações. A jovem ainda pede ajuda na identificação do assediador, que, segundo ela, é alto, loiro, com idade média de 55 anos. A Delegacia de Defesa da Mulher instaurou um inquérito para investigar a autoria dos crimes que teriam ocorrido em novembro do ano passado. Por nota, a Busvale, consórcio formado pelas empresas que integram o transporte público de São José dos Campos, disse que se solidariza com as vítimas e que repudia e combate
qualquer tipo de constrangimento, importunação ou assédio sexual. Ainda segundo a BuzzValley, motoristas e cobradores estão aptos a prestar auxílio à vítima, acionando as autoridades competentes. É importante também comunicar e relatar os casos, já que as imagens das câmeras de segurança dos ônibus são apagadas em 24 horas. A BuzzValley disse ainda que colabora com as autoridades que investigam o caso. E nesta quinta-feira, mulheres que fazem parte de movimentos sociais na região participam de uma mobilização em frente ao prédio da Prefeitura de São José dos Campos contra os casos de assédio registrados no transporte público da cidade. O ato acontece a partir das 10 da manhã. Uma mulher de 51 anos está internada em um hospital particular de São José dos Campos com sintomas do coronavírus. Segundo a vigilância epidemiológica, ela apresentou febre, tosse, coriza, dor de cabeça e fraqueza. A paciente está em isolamento e sendo medicada com Tamiflu, que é um medicamento usado no tratamento da H1N1 e apresenta estado de saúde estável. Ela relatou que o marido voltou em dezembro da China após uma viagem de negócios, apresentando sintomas de gripe, mas já se recuperou. No Brasil, subiu para 9 o número de casos suspeitos de coronavírus em 6 estados. Amanhã, a Organização Mundial de Saúde vai definir, durante uma reunião em Genebra, se declara ou não emergência global por conta desse novo vírus. Enquanto isso, na nossa região, agências de viagens seguem a recomendação do Ministério da Saúde e adiam pacotes com destino para a China, mas especialistas garantem que não há motivos para pânico. Esta agência de viagens de São José dos Campos começou o ano incentivando os clientes a optar por destinos nacionais ou na América do Sul. O motivo é o cenário de incerteza causado pela epidemia de coronavírus na China. A proprietária conta que um grupo que estava negociando uma viagem para o país asiático no primeiro semestre até decidiu pisar no freio e esperar mais para fechar o pacote. Não vamos incentivar essa saída, então a princípio cancelamos essa saída de abril. Vamos esperar mais para segundo semestre para ver como é que vai ficar a situação, porque o sonho deles é conhecer a China. Essa também é a recomendação do Ministério da Saúde. Descoberto em dezembro do ano passado, o coronavírus já infectou 4.500 pessoas na China e deixou pelo menos 106 mortos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos outros 12 países em 3 continentes já reportaram casos. Este pneumologista diz que o vírus já existia, mas sofreu mutações. Esse novo é menos contagioso que o da gripe ou do sarampo. No entanto, pode ser mais agressivo e transmissível antes dos sintomas aparecerem. A taxa de letalidade é semelhante à de H1N1, por exemplo. Quando esse surto começou lá na China, falava-se em uma letalidade, ou seja, o número de mortes causadas, comparado com o número de casos novos, em torno de 2%, ou seja, 2 a cada 100 pessoas que contrariam morreriam. Isto não é mais o número real é bem mais baixo do que isso, 2 pessoas a cada 1.000 que contraem infecção vão a óbito. Então, na maioria dos casos, se dá como uma gripe comum, um quadro gripal, de febre e tosse, que é autolimitado e a pessoa fica curada sozinha. No Brasil, a Bolsa de Valores começou a semana com queda de 3,3%, o que não acontecia há cerca de 10 anos. Este assessor de investimentos avalia isso como resultado do medo da população ao viajar ou a comprar produtos de origem chinesa. A Bolsa de Valores geralmente reage a eventos como esse, da forma como a gente já viu no passado, em função principalmente da percepção de risco que isso pode trazer para o mundo e para o comércio e para a integração dos países. Outro setor que deve ter queda por causa da doença é o de exportação. Especialistas acreditam que a China pode deixar de comprar produtos de outros países, como o Brasil, para tentar conter o vírus. Isso causa um impacto na logística, né, uma vez que as pessoas passam a se locomover menos e o governo passe a fechar algumas fronteiras, algumas portas impedindo as pessoas e cargas também de se movimentarem. E aí ela começa a segurar o comércio. Com o tempo, a tendência é que esse pânico diminua e que a doença seja contida. Nós acreditamos que esse seja um pânico, um impacto de curto prazo no mercado, que em algumas semanas é possível que tudo volte ao normal.
Apesar do alerta mundial, de acordo com as autoridades em saúde do Brasil, não há motivo para pânico. E a expectativa é que a doença não se estenda por muito tempo. Mas cuidados simples com a higiene ajudam a prevenir doenças de um modo geral. Uma vez que apareçam casos no Brasil, se chegar a aparecer, lavar as mãos com frequência, evitar lugar de aglomeração, evitar pessoas, obviamente, resfriadas. Mas, em vez do alarme e do medo excessivo, o que as pessoas têm que entender é um vírus menos contagioso do que o vírus da gripe, e nós devemos nos preocupar com situações mais reais, como, por exemplo, o que nos afeta aqui na nossa região, que é o sarampo, que é uma realidade. 70 funcionários da Martifer Construções Metálicas de Pindamonhangaba foram demitidos neste mês, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos. Hoje, os trabalhadores da empresa fizeram uma paralisação na unidade e ameaçam entrar em greve. Ainda de acordo com o sindicato, a fábrica não realizou o pagamento da segunda parcela do 13º salário, além de ter pendências com os funcionários dispensados. Os sindicalistas dizem também que a empresa está em recuperação judicial e que pelo menos outras 500 pessoas tenham algum tipo de pendência para receber, seja via judicial ou em acordo direto com a fábrica. Os 90 funcionários que ainda cumprem expediente na Martifer temem que a empresa feche as portas. Nós não conseguimos contato com a empresa. E ainda hoje no Band Cidade, caminhão pega fogo na rodovia Rio Santos, em São Sebastião. E você vai ver também, pesquisa mostra que mais da metade dos foliões não leva preservativos para o carnaval. Dado preocupa autoridades de saúde da nossa região. Hora certa para você, 7:01.